primeiro lugar, agradeço imensamente o carinho, a aliança e o convite formulado pelo ministro Reis Veloso para estar aqui nesta mesa tão digna de histórias, de pensamentos, de passado, de presente e de futuro. Eu trouxe um texto por escrito que, em razão do tempo, eu vou tentar objetivar e fugir dele e para os temas aqui já colocados e abordados inicialmente pelo eminentíssimo ministro Reis Veloso. Sem fazer juízo de valor, eu aprendi com o Nelson Jobim, ainda quando eu era advogado, e assistia a ele fazer palestras, e ele repetia as palestras, públicos diferentes, mas era a mesma palestra. E eu já me cansara de assistir a mesma palestra várias vezes, e sempre sobre história. E eu perguntava, mas, ô Nelson, por que você fala sobre história? Ele falou, porque eu sou juiz, eu não posso falar sobre o presente, vai me comprometer de maneira muito mal interpretada, eu posso ser, pelas palavras que eu coloco sobre o momento de hoje. Então, Reis Veloso, o principal problema brasileiro é o político. Não que eu concorde ou que assine embaixo, mas vamos fazer um retrocesso histórico. Nosso primeiro imperador abdicou, 1831, foi para Portugal. Abdicou. Não deu conta das disputas das elites locais e da Federação Brasileira, que nem existia. O Brasil se tornou império pelos motivos de manter a escravidão como uma forma de produção e o monopólio exportador. Escravidão como mão de obra e o monopólio exportador. E tinha que ter um garante para isso. O garante para isso era o imperador e tinha que ter uma estrutura burocrática para coordenar isso, a Constituição e as faculdades de Direito. Uma delas eu tenho orgulho de ter me formado, do Largo de São Francisco, e a do Recife. E começa a se construir, então, uma burocracia no Estado brasileiro. Nosso segundo imperador foi derrubado num golpe militar. Se formos à história e olhar diretamente, um golpe militar. Depois de um tempo, depois de perder no Supremo, a família toda é deportada para a França. Morre sem nunca mais voltar ao Brasil. Em 1831, tinha 5 anos de idade. Passamos por 2 regências trina e uma regência una. Passamos por uma única emenda constitucional, o ato adicional, de 1834, que descentralizou o poder. A recentralização do poder veio em 1841, com a lei de 1840 com a lei de interpretação, e em 1841 a emancipação de Pedro II com 15 anos de idade. Pedro II é emancipado com 15 anos de idade. Ele deixa o poder no dia 15 de novembro de 1889, depois de 48 anos. 48 anos no poder. Só uma curiosidade. O presidente Sarney tem de mandato eletivo mais tempo do que Dom Pedro II teve de imperador no país. Mas de mandato eletivo. Segundo presidente da República, eleito pelo Colégio Constituinte, pelo Congresso Constituinte, Teodoro da Fonseca, não estava aguentando aquele Congresso. Tem gente de todo lado, fizeram uma república, não tem como controlar isso. Vou fechar esse Congresso. Fechou o Congresso, caiu, teve que ser, renunciou, teve que ser renunciado. Floriano Peixoto, é dito estado de sítio, começa a governar. Recebe a revolta da Armada, Rio de Janeiro é bombardeado pela Marinha, que quer a volta da monarquia. Começa a Revolução Federalista no Sul. Nomeia o Barata Ribeiro, um médico, para o Supremo Tribunal Federal, e alguns militares. Naquela época, quem era nomeado pelo presidente assumia de imediato o Supremo. A sabatina era a posteriori. Eles foram rejeitados a posteriori, numa nova crise entre os poderes. Executivo, judiciário e legislativo. Eles tiveram que sair do Supremo. Barata Ribeiro
ficou 1 ano, médico, ministro do Supremo Tribunal Federal. Sai Floriano, primeiro presidente da República eleito pelo povo, Prudente de Moraes. Sofre um atentado, erraram o tiro, mataram o ministro da Guerra. Os jacobinos brasileiros, e existiram os jacobinos brasileiros que também queriam a volta da monarquia. Começa a Revolução Federalista no Sul daquela época, numa retomada da briga entre os federalistas e os republicanos. Depois vem Campos Salles, e Campos Salles cria a política dos governadores. Campos Salles chegou à seguinte conclusão: se não ceder aos poderes regionais, não há como mediar esse país unificado e unido. E cede à política dos governadores. E, evidentemente, que isso não deixa muita gente satisfeita. E aí vão os presidentes. Como tem que ser objetivo e rápido, vamos pular algumas partes, mas vamos lá. Passamos por revolta da vacina, passamos por tantas outras coisas. A Guerra do Contestado, de 1910 a 1916. A primeira guerra na história da humanidade em que houve bombardeio aéreo, registrado. Contra civis. Contra civis. Mas vamos rápido, porque o tempo é pequeno, apesar de estar longe da plaquinha, eu quero respeitar o máximo possível os 15 minutos que foram me dados. Vamos a 1918. Rodrigues Alves é eleito presidente da República. Rodrigues Alves foi eleito presidente da República em 1902 a 1906. Foi o último paulista nato, até o dia 12 de maio de 2016, a exercer a presidência da República de uma maneira mais efetiva. Teve outros, Ranieri Mazzini, mas foi 15 dias aqui, 10 dias acolá. Mas, numa perspectiva de poder, o último presidente paulista nato chama-se Rodrigues Alves, 92 a 1906. A história da política do café com leite é uma história que é construída para apagar muitas outras histórias. E Aspásia Camargo sabe muito bem disso. E a gente aprendeu isso na escola. Ninguém aqui aprendeu na escola que, no ano de 1924, a cidade de São Paulo, quando Arthur Bernardes governou 3 anos e meio sob estado de sítio, foi bombardeada pela Força Aérea Brasileira, porque o Exército de São Paulo era maior do que o Exército Nacional. A Força Militar Paulista era maior do que o Exército Nacional. E houve uma revolta lá, tenentista, na linha daquela que começou nos 18 do Forte. Dos 18, só 2 sobreviveram. Todo mundo sabe quem são os 2. Eduardo Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Todos os 2 tiveram protagonismo no resto da história até morrerem. São 2 sobreviventes do Forte Copacabana. Mas, em 23, teve a Guerra Civil no Rio Grande do Sul contra a 5ª reeleição do Borges de Medeiros e o Pacto de Pedras Altas na estância de Assis Brasil. Em 1924, São Paulo é bombardeada. São Paulo tinha 350 mil habitantes. Todos os moradores de São Paulo saíram de São Paulo. E ninguém ensina isso nos bancos escolares. Os coronéis e a força militar que estavam lá foram para Bauru, de Bauru foram para Foz do Iguaçu, lá encontraram aqueles que vinham do Sul, encontraram outros que vinham do Ceará, encontraram outros que vinham do interior, e começou a Coluna Prestes. A Coluna Prestes é maior, do ponto de vista de quilômetros rodados, do que a coluna de Mao Tse-tung, que fez a Revolução da China comunista. 1930, mês de março, elege-se um paulista, Júlio Prestes. Getúlio se recusa a fazer a Revolução, por circunstâncias outras do inusitado, do inesperado. O inesperado está sempre presente na política brasileira, sempre presente.
a Revolução surge. Getúlio Vargas assume a presidência da República em outubro. Washington Luiz se recusa a renunciar, é preso, deportado para a Europa. Júlio Prestes puxou antes, pegou o navio antes, percebendo o que ia acontecer. Em 1930, tem que legitimar aquela revolução, pede um parecer para Hans Kelsen, quem é da área jurídica aqui, e quem não é, mas conhece, pede-se para Hans Kelsen um parecer. Se faz a Constituição de 34, se elege Getúlio presidente da República, com mandato até 38. Em 37, Juscelino, sob a desculpa de que ou nós vamos ter comunismo ou nós vamos ter integralismo, continuem comigo, eu sou de confiança, então eu faço o Estado Novo e vamos tocar esta vida. E aí vai 45, ele é deposto, assume o presidente Supremo. A Constituição de 46 cria os partidos nacionais. Começam com meia dúzia, terminam com mais de 15. Aí vem toda a história que as senhoras e os senhores já sabem. Durante todo esse período, até a redemocratização do Brasil, quem exerceu, e aqui o meu objetivo é falar do judiciário, quem exerceu o papel de poder moderador da sociedade? Não foi o judiciário. Não foi o judiciário. Algumas vezes, sim, naquela crise do Café Filho, o judiciário exerceu algumas funções e conseguiu administrar aquelas crises, evitar algumas situações mais dramáticas, mas, em geral, quem exerceu o papel de moderador no Brasil foi o Exército. Desde que o Brasil deixa de ser monarquia e de ser unidade nacional, quem deveria assumir o papel de poder moderador, na linha da Suprema Corte norte-americana, seria o Judiciário brasileiro. O Judiciário brasileiro não se afirmou nesse sentido. E os militares ocuparam esse espaço. A partir de outubro de 1988, e numa linha que é mundial, o Judiciário brasileiro começa a atuar como poder moderador. Por quê? Primeiro, nós temos uma Constituição altamente analítica, fala sobre tudo, então tudo pode parar no Judiciário. Segundo, porque no mundo inteiro há uma crise de legitimidade do parlamento. Em 2008, houve uma reforma na Constituição francesa. Na França não havia controle de constitucionalidade a posteriori. O controle da constitucionalidade sempre era a priori. Por quê? Porque o parlamento está acima de tudo. Aliás, o parlamento foi fruto da grande Revolução Francesa. Mas, após a reforma de 2008, após a reforma de 2008, o presidente da Assembleia Nacional Francesa renuncia para ser o presidente da Suprema Corte. O Debré, filho do Debré, que foi o grande braço direito de De Gaulle, e termina o mandato dele agora em fevereiro. Quem o substitui? O Alain Juppé, ministro das Relações Exteriores, membro do Conselho de Estado, francês, e chefe do painel da ONU para o clima. Tinha acabado de fazer em dezembro o grande acordo climático mundial. Ele renuncia a tudo isso para virar presidente da Suprema Corte francesa. Outro exemplo, a Inglaterra nunca houve Corte Constitucional. Sempre foi uma Câmara dos Lordes. Em 2005, aprova-se uma lei para criar a Corte Constitucional inglesa. Eles resistem até que, em 2010, eles criam a Corte Constitucional do Reino Unido. Me desculpe, se falarmos inglês para o inglês, eles vão reclamar. É a Corte Constitucional do Reino Unido. E, desde 2010, eles têm uma Corte Constitucional. A Corte Constitucional americana, em janeiro deste ano, em janeiro de 2016, só para dar um exemplo, declarou que o acordo climático assinado pelos Estados Unidos, o Tratado do Clima de Paris, assinado por Obama, só tem validade para os órgãos federais, não tem validade para os estados federais. Só para dar alguns exemplos de que há uma transferência das decisões do poder eleito, daqueles que são eleitos pelo povo, para uma tecnocracia judicial. Eu, particularmente, penso, e aí eu concluo, que nós temos que repensar tudo isso, e tudo isso é grave.
Nós não podemos apostar no judiciário como a solução de todos os problemas. Por quê? O judiciário tem que cuidar do passado, e o que estão nos pedindo é cuidar do presente e cuidar do futuro. Quem deve cuidar do presente são aqueles que estão no poder executivo, municipal, estadual, federal, os seus secretários, os seus ministros. Esses devem cuidar do presente. Quem deve cuidar do futuro é o poder legislativo. O judiciário deve cuidar do passado. Se o judiciário quiser cuidar do futuro, ele vai quebrar a cara, desculpe o termo, porque o balcão vai mudar de lugar. Muito obrigado.